que eu tenho vontade de dar um soco na cara daqueles sujeitos que ainda têm coragem de utilizar a saúde desse homem como moeda de troca e que deixaram o presidente Bolsonaro nessa situação. E tenho mesmo a minha vontade de dar um soco na cara de cada um desses. O que não significa que eu vá fazê-lo, porque sobre o presidente Bolsonaro, e eu já trouxe esse relato aqui, o presidente Bolsonaro está com dificuldade de respirar, com um soluço incessante, e o que estão fazendo com esse homem é sem dúvida nenhuma, uma violação de direitos humanos asquerosa. A menina do Metrópolis, a Andressa Matais, ficou puta, porque eu disse que eu tenho vontade de dar um soco na cara daqueles sujeitos que ainda têm coragem de utilizar a saúde desse homem como moeda de troca e que deixaram o presidente Bolsonaro nessa situação. E tenho mesmo a minha vontade de dar um soco na cara de cada um desses. O que não significa que eu vá fazê-lo, porque eu sou uma pessoa, justamente porque eu sou uma pessoa civilizada. Mas a minha vontade, e se você não tem essa vontade, tem alguma coisa errada com você. Porque para essas pessoas doentes, os assassinos do Charlie Kirk, os que estavam felizes na minha semana passada festejando a minha morte, eu já disse isso, que é um problema espiritual. Para essas pessoas, elas não querem só ver o Bolsonaro preso e inelegível. Elas precisam vê-lo morto. Eu digo isso porque, vejam, por exemplo, essas duas matérias do Hélio Schwartzman. A primeira é de 2020 e tem o título Por que torço para que Bolsonaro morra? E a mais recente de ontem é E se Bolsonaro morrer na cadeia? E é justamente por conhecer o ímpeto dessas pessoas que eu digo que a gente não pode recuar. Não é só por motivos estratégicos, mas por imposição de honra e moral. Se não fosse pelas sanções e toda essa pressão aplicada ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros em resposta a todas essas ilegalidades, nós já sabemos onde o presidente Bolsonaro estaria. Claro que teriam mandado ele para a Papuda com cuidado médico negligenciado e cumprido o desejo do Hélio Schwartzman. E do Hélio Schwartzman, quando eu falo Hélio Schwartzman, isso aqui, entendam, é o espírito de Caim. É a mesma coisa, é o mesmo demônio. Veja o caso do Clesão, morto na cadeia por negligência das autoridades. O relatório médico que a defesa dele anexou ao pedido de liberdade provisória era claro, no sentido de que ele corria risco de morte, e mesmo assim, o espírito de Caim, que vivia dentro do Alexandre de Moraes, fingiu que não via. E vocês acham que eles faziam com o Clesão, não fariam com o presidente Bolsonaro? Ah, mas Paulo, você não tem preocupação com o presidente Bolsonaro? Claro que eu tenho. Inclusive, ele só não está na Papuda, eu tenho convicção disso, graças ao trabalho feito pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos, com a minha contribuição. E como é que eu vou cogitar fazer acordo com o sistema? Como é que eu vou cogitar ouvir uma ameaça dessa? Imagino que vem de terceiros, sendo vociferada pelo Ciro Nogueira com a maior naturalidade. Como é que eu vou cogitar composição com os responsáveis por tudo isso? Lembrem-se disso toda vez que vier algum político tentando convencer a apoiar acordo Caracu, PL da dosimetria, a criticar os Estados Unidos por conta das sanções. Lembrem-se disso. Lembrem-se contra o que nós estamos lutando, pô.